Olá, meus amados, eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladares. Estamos aqui hoje cooperando aqui com a Igreja Batista da Alta Floresta, com o batismo de alguns irmãos que entregaram sua vida, reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor, e foi algo tremendo. E agora estamos num momento aqui relaxando, e eu vou aproveitar porque passei um tempo sem conseguir fazer essas lives. Vou ver se hoje eu faço mais alguns shots para poder, dos grandes pregadores. Acho que pregadores eu vou ter que gravar vídeo, porque também é bastante hoje, tem bastante coisa para falar, então talvez não consiga ter os 3 minutos. Mas depois vamos pegar as frases de vários pregadores aí também, para a nossa meditação, para que a gente possa usar para o nosso dia a dia, né? Então vamos também gravar esse short sobre as frases dos grandes pregadores aí. E hoje eu quero trazer para falar algo sobre um amado irmão que Deus levou. Eu digo assim, um amado irmão, porque é um homem que estava lutando por tantas coisas, e a gente sabe dessa dificuldade. Então, eu vou aproveitar para que a gente possa realmente trazer algo da parte de Deus, e para que nós, como servos de Deus, possamos estar cooperando e ajudando para essas pessoas estarem firmes em Cristo ou se voltarem para Deus, né? E eu quero falar de um irmão chamado Júlio César. Esse irmãozinho, a gente, como muitos sabem, a gente vende a nossa pipoca ali de frente ali o Mercado Pérola, na 14 de março. E ali tem muitas pessoas que chegam ali, que são, às vezes, moradores de ruas, são dependentes químicos, e algumas pessoas que estão passando algumas necessidades. E um é esse irmão. Esse irmão sempre a gente conversava, tem oportunidade, a gente fala da palavra de Deus, e ele passou por tantas lutas e já estava preso ao meio aos vícios, seja por causa de droga, bebida. E o que nós estávamos ali e verificando como Deus trabalha na vida desse amado irmão. Ele, de vez em quando, ele procurava lá ajuda, ele já passou pelo CERDA, ele procurava ajuda também lá da pastora Dália, lá da Bolívia, e quando ele vinha de lá, ele vinha transformado, que bênção, e aparência, limpo, arrumado, mas o problema do vício o atrapalhava. Ele voltava para Ladário, e junto com outros amigos ali, eu quero dizer até para vocês, tá? Eles se unem muito bem. E o que eu tenho a dizer daquele grupo ali são homens respeitadores, mas aonde esse sofrimento dessas coisas o abraçaram. E eu vejo como é difícil conseguir se libertar dessas coisas. E ele, quando chegava diante da minha pessoa, ele falava assim: poxa, eu vim de lá da pastora Dália, e eu falar para ele, trazia uma mensagem da palavra de Deus, e para que ele se firmasse. E teve uma vez ali no evangelismo da feira com o nosso irmão Renato, que Deus continue abençoando o nosso irmão Renato tremendamente, é um homem de Deus. Opa, peraí, aquelas coisas aqui. É um homem de Deus, Deus tem usado ele tremendamente, ele tem trabalhado aqui no setor de Ladário, ele é da igreja, era a Igreja Evangélica de Ladário, eu acho que é igreja esqueci o nome da igreja, velho. Igreja Global Cristã, alguma coisa assim, eu não lembro, isso não importa. Mas eles têm um trabalho bonito também ali na feira, ali aos sábados, e agora eles estão estendendo também para a feira de Corumbá, e que Deus possa estar abençoando, né, eles ali nesse trabalho. E teve uma vez eu passando ali, ele me chamou para trazer uma palavra, ali falamos, e estava o grupo reunido,
que até mesmo em algumas das minhas lives, alguns dos vídeos que tenho aí, eu falo da igreja da rua, que foi que me fez entender que essas pessoas aí, eles não eram de uma igreja denominacional, uma igreja já estruturada, mas sempre quando encontrava, eles falavam que estavam indo na igreja. Quando alguém pergunta, vocês são de alguma igreja? Ele falou, eu sou da igreja, eu estou indo na igreja. E foi quando eu fui entender que a igreja que eles falavam é a igreja da rua. Que igreja da rua é essa? A igreja da rua é o evangelismo que o nosso irmão Renato faz nas feiras, a parte que eu tenho ali, o bate-papo com a palavra de Deus, com um carrinho de pipoca ali na praça Gastão Brasil, e outros irmãos que fazem os seus evangelismos na rua. E esse grupo, eles são assíduos nesses locais, ouvindo a palavra. Então eu entendi que eles são da igreja da rua. E por isso que eu quero também dar esse incentivo para vocês que têm um ministério de evangelismo na igreja de vocês, façam esse trabalho na rua. Não fique preocupado com A ou com B. Esse povo, que às vezes eles não conseguem estar em uma igreja, eles vão e participam desses cultos. E a palavra de Deus está indo aos seus corações. Então, nesse dia, ele chegou e falou assim, e aquilo me comoveu muito. Ele falou assim, poxa, eu estou aqui tão bem, eu escuto a palavra de Deus, como está tão bom, gostoso, mas poxa, quando eu saio daqui, eu vou para ali, para baixo, ou seja, na rua seguinte. Ele disse que toda a perturbação, tudo volta de novo quando vê ele está fazendo já as coisas que ele não queria fazer. E tantos outros ali que eu conversei com esse sofrimento, mas hoje eu quero especificamente falar do nosso irmão Júlio César. E ele, com isso daí, Deus me trouxe algumas palavras para que a gente possa entender. E uma delas está em Romanos, capítulo 8, versículo 27, que diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E isso é onde que cada vez mais Deus tem me mostrado, onde que nós não precisamos, nós não temos o direito de ficar apontando para as pessoas quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso não compete a nós. Isso é coisa de Deus. É Deus que sonda os corações, é Deus que intercede, é Deus que sabe. Deus sabe cada medida do que tem que fazer. Então nós precisamos estar entendendo isso. Eu quero dizer para você que Deus, ele, o Espírito Santo, ele vai, sonda os corações, ele sabe o teu interior, ele sabe o que se você está fazendo, se você está sendo sincero ou não. E tem um outro texto também que está em... Deixa eu abrir aqui. Oh, Jesus. Glória a Deus. Outro texto que está em Isaías 35. Isaías 35. Oh, glória. Estamos na natureza, tem uns bichinhos andando aqui, formiga, mas é assim mesmo. Aqui é um espaço muito bonito, bom, agradável. Né? Aqui é a chácara da Gen, né? Que Deus tem abençoado aqui o grupo americanos que faz um trabalho bonito aqui também no Pantanal, né? Eles fizeram agora aí descendo o rio com a embarcação, com o Pantapaz e que olha para esse trabalho também. Mas vamos voltar aqui no texto que Deus colocou no meu coração, Isaías 35, versículo 8, que diz assim, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. O que eu quero dizer essa parte aí como loucos? Ele está dizendo pessoas que não conseguem mais ter o controle da sua mente, que a momento ele está tranquilo, ele está bem, mas de repente dá um negócio, surta, age de uma maneira que não deveria, ou aonde acaba talvez às vezes até prejudicando alguém.
mas é porque ele não tem mais o domínio da sua mente. Então os loucos, e a Bíblia relata que nem os loucos errarão esse caminho santo, que é o caminho em Cristo Jesus. E eu vou pegar, olhando dessa mesma forma, do nosso querido, saudoso irmão Júlio César. Ele tinha isso dentro dele. Ele falou que dentro do período que ele ficou preso, ele ajudava dentro dos presídios falando da palavra de Deus. Mas ele não conseguiu o domínio por causa das drogas. E aonde tem muitos ali que estão presos a isso, tem um outro menino que eu tenho visto melhoria nele, mas eu sei da dificuldade. E eu peço a Deus que Deus esteja abençoando ele. Eu peço a Deus que Deus me dê condições para poder conseguir fazer um trabalho mais produtivo para essas pessoas moradores de rua. E tem vezes quando eu falo, pô, são as minhas ovelhinhas, eles não trazem dinheiro, eles não trazem lucro nenhum, mas nós estamos levando para eles a palavra de Deus. E dentro disso eu atribuo também o nosso irmão Renato, a igreja... Ai, gente, eu esqueci o nome da igreja, do pastor Newton. Que Deus esteja abençoando vocês, o nosso irmão Flauzino também, que tem trabalha junto com o irmão Renato ali, evangelizando na rua. Olha, são homens que Deus tem colocado com um amor grande para essas pessoas. E que Deus possa estar sustentando eles. Então, o Júlio César era um desses. Só que o tempo dele se findou na Terra. Já tem algumas semanas que isso ocorreu, mas é só hoje que eu estou conseguindo, hoje, dia 2 de novembro, que eu consegui parar para poder falar um pouco sobre ele. E ele, para mim, é um dos exemplos que Deus mostra para mim, porque mostra cada vez mais. Nem eu, nem você podemos dizer para alguém se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno. Isso é coisa com Deus, que sonda o coração. Então, eu quero deixar essa homenagem para esse homem, que lutando contra suas dificuldades, mas sempre, sabe, moradores de rua, estava sempre, às vezes, por causa do vício da bebida, sempre preso a isso. Mas olha, quem conversa com eles sabe, poxa, o quão educados eles são. E eu vi uma outra situação, quanto unidos também são. Teve um outro que outro pegou comida para ele, para poder trazer, para comer. Um coopera com o outro, eles se reúnem. Poxa, e às vezes a gente não vê isso, essa união tanto dentro de uma igreja. Até nisso ele nos ensina. Então, que eu espero que o Júlio César, ele, por suas dificuldades, por suas limitações, né? A Bíblia também fala, né, quando Paulo fala lá daquele que estava cometendo adultério dentro da igreja, que ele disse, olha, que largue esse para que Satanás, ele seja, na sua carne, ele seja, pague o preço da escolha dele, mas que sua alma seja salva. E hoje, olhando esse texto, eu olho dessa forma. Às vezes, pela escolha que eles fizeram, e onde teve o domínio total de sua mente através de cada dessas drogas, desses vícios, eles não tiveram mais o controle de sua mente. Em alguns momentos eles perdiam o controle. Mas eles tinham o temor diante de Deus na hora de falar ali, e eles clamavam pedindo que Deus restaurasse a vida dele. E eu creio que Deus restaurou. E eu espero que ele realmente tenha tomado a decisão em Cristo, porque a palavra de sinceridade dele é bastante. Mas eu quero dizer
para vocês que ainda estão presos nesses vícios. Clama ao Senhor, se esforça, Ele vai te tirar. Porque tem algo que acontecia desde na época que eu era mais novo, e foi dentro da minha família, que foi com meu tio, que ele embrenhou por alguns caminhos que ele sabia o compromisso dele com Deus, mas ele já não tinha força mental para agir em certas coisas, e Deus usou uma pessoa e disse: olha, ou você se posiciona, ou eu vou te preparar e vou levar. E esse preparo que às vezes Deus, porque Deus não quer os seus sofrendo, Deus não quer os seus indo para caminhos errados ou dando mau testemunho. Então Deus prepara e leva para estar junto com Ele. Então às vezes esses que tentam, mas já não tem mais suas forças, sua mente já não está mais no controle deles, eu vejo que Deus prepara e leva. E talvez foi isso que ocorreu com o nosso irmão Júlio César, que ele clamava, ele tentava se esforçar, mas ele não conseguia. E Deus o preparou e levou. Deus também me fez lembrar de Lázaro, o mendigo, que ficava nas portas pedindo. E aonde quando ele morre, ele é levado para o seio de Abraão. E a gente precisa entender, normalmente, essas pessoas que estão os mendigos, eles estão presos a alguns vícios, seja de bebida, seja de outras coisas. E talvez o Lázaro também era assim, mas ele tinha o temor diante de Deus e o próprio Deus que sonda o coração. Então que nós, como servos de Deus, obreiros do Senhor, que nos colocamos para pregar o Evangelho, que nós possamos continuar anunciando. Hoje o pastor trouxe uma palavra, meu querido pastor, gosto muito dele, como eu já falei. Eu sempre falei, acho que eu sou uma ovelha muito difícil, porque eu questiono, eu procuro saber, eu quero saber, e enquanto não tenho resposta de determinadas coisas, eu não cesso. Mas o pastor trouxe uma palavra justamente disso, com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, e a Bíblia realmente relata que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Mas isso não quer dizer que eles não tiveram escolha. Deus não se agrada, mas Deus deu a oportunidade da escolha. E muitos lá do Rio de Janeiro fizeram a escolha errada e decidiram não se voltar para Cristo. E é isso que a gente precisa entender. Ali tinham muitos filhos de crente. Nas favelas, o que mais tem é servo de Deus pregando o Evangelho. Só que essa parte é escolha. Nós estamos lutando essa nossa guerra espiritual na batalha para que as pessoas não possam sofrer a condenação do pecado, que é ir para o lago de fogo. Mas essa decisão tem que ser individual das pessoas para com Deus em entregar sua vida a Jesus Cristo. O nosso dever é anunciar, falar do amor de Deus e mostrar que precisa se tomar uma decisão em Cristo. E o pastor estava falando hoje aqui, por causa da decisão dos irmãos que decidiram entregar sua vida a Jesus Cristo e se batizaram hoje. E como conselho, sempre que eu dou para todos, eu falo: só não deixe de ler a Bíblia e a oração, porque isso é a sua comunhão com Deus. Quando você ler a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você ora, você está falando com Deus. Você vai colocar a sua situação diante de Deus. E com certeza, de uma forma ou de outra, Ele vai te responder. Então essa mensagem que Deus colocou para mim, por causa da vida do nosso irmãozinho Júlio César, que Deus levou. O tempo dele se findou. Mas eu peço a Deus misericórdia pelos aqueles outros que estão. Eu estou já há bastante tempo sem colocar pipoca, estou bastante tempo sem conseguir fazer o culto, o bate-papo lá na pracinha, por causa dos nossos trabalhos.
mas eu pretendo estar voltando. As crianças estão me cobrando e eu não estou conseguindo arrumar um espaço. Mas que nós possamos, não só eu, mas como muitas igrejas, como o irmão Renato, e tem várias igrejas que estão fazendo esses evangelismos fora, e não deixe de fazer, porque nós estamos anunciando. E esse povo que eu falo, que é os irmãos da igreja da rua, eles estão procurando aonde tem um culto. Então se disponibilize e faça o culto na rua, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Essa foi a mensagem que Deus colocou e uma forma de gratidão, de falar sobre a vida do nosso querido Júlio César, tá? Vai ficar na minha memória. E que um homem tão simples, e não tem só ele, tem outros ali. Tem um que andava com ele ali, sempre está me perguntando o dia do culto, porque os irmãos fizeram um culto lá perto, lá onde eu fico com a pipoca, mas não voltaram mais. E eu estou tentando me organizar para que a gente possamos fazer esse culto. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Reginaldo, da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, e eu quero dizer para você que curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. A Belinha está aqui, rodando aqui. Tá? Nos ajude a anunciar o Evangelho para Ladário, Corumbá e até os confins da terra. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e se inscreva ao nosso canal. Amém? Que Deus abençoe.